Olá, Elisandra Rigueira aqui com mais uma resenha comentada do livro O Poder da Mulher que Ora. Hoje nós estamos no capítulo 14 e vamos falar sobre algo que me move, que é propósito. O título é Senhor, dirige-me ao propósito para o qual fui criada. Quando nós falamos em propósito, quando nós falamos em identidade, eu creio que essas duas palavras precisam andar juntas, porque quando nós compreendemos quem somos, ou seja, a nossa identidade, o nosso propósito passa a ser revelado e isso é maravilhoso porque Deus fez cada uma de nós com um propósito específico e especial, cada uma com seus dons, cada uma com seus desejos, mas com propósitos alicerçados no Senhor, no nosso Paizinho lá do céu que nos ama, que nos cuida e que nos quer tão bem. E quando nós paramos para pensar muitas vezes nessa palavra, propósito, salta aos nossos olhos a pergunta: qual é o meu propósito? Muitas vezes nós não sabemos. E a autora trabalha muito bem isso nesse livro e ela conta o quanto ela orava ao Senhor para que seus filhos tivessem a percepção de quem eles nasceram para ser e qual o seu propósito que Deus tinha feito para a vida deles. Então, ao ver tantos jovens desperdiçando a vida por não terem ideia de quem Deus os chamou para ser, ela orava. E por essas orações, ela os viu crescendo com um senso de propósito abençoado e com os caminhos claros. E ela os encorajava. E eu quero ler essa parte para vocês porque encorajou a mim e eu tenho certeza que vai encorajar você também. Não importa quanto você tenha se desviado dos planos e propósitos que Deus tem para você. Quando você entrega a vida ao Senhor e declara sua dependência absoluta dEle, Ele cria um caminho a partir de onde você está, para onde você deveria estar, e o coloca no rumo certo. Pode levar mais tempo do que teria levado, se você tivesse tomado o caminho certo desde o começo. Mas se você continuar a andar perto de Deus, Ele levará você para onde é o seu lugar. Ah, que palavra encorajadora! Como nós precisamos continuar caminhando, apesar das dificuldades, apesar das incertezas, apesar de tudo aquilo que quer nos parar. Nós precisamos continuar caminhando. E em Romanos 11, 29 diz assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Gente, olha só, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, o que isso quer dizer? Deus não tira os dons de ninguém, mas há algo que pode ser perdido em virtude de um pecado sem arrependimento. E isso se chama unção, que é algo sobrenatural e traz vida e luz. Quando nós queremos a unção sobre as nossas vidas, ou seja, que esse poder que se chama unção entre lá nas trevas e resgate pessoas, entre lá nas trevas e traga a verdade para o coração dessas pessoas, nós precisamos ter a unção. Ou seja, você nunca viu um pastor orar, mesmo estando em pecado, aquela cura acontecer? Pois é um dom que ele tem. Porém, a unção que vem do Senhor só acontece na nossa vida se a nossa vida estiver sem pecado. E nós precisamos da unção para que nós tenhamos vida e luz. E todas nós temos um propósito no Senhor. Quando nós não temos uma compreensão exata da nossa identidade, nós lutamos para ser aquilo que nossos olhos veem nos outros. E assim nós ficamos críticas de nós mesmas, da nossa vida, e isso nos deixa totalmente inseguras, nos deixa hipersensíveis, nos deixa frustradas e críticas em relação aos outros e insatisfeitas com relação a tudo que tem acontecido nas nossas vidas. O que nos gira é um grande esforço e isso gera um esforço poderoso e uma energia incontrolável para ir de encontro ao que nós somente imaginamos. Então, nós nos tornamos desonestas sobre quem realmente nós somos. Deus não quer isso para você.
Ele quer que você tenha uma visão clara para a sua vida. Ele quer lhe mostrar seus dons e os seus talentos para que você use da melhor maneira possível. Deus sonhou algo para você. Em Efésios 1:11 diz que somos predestinados de acordo com os propósitos e a vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos estar ligadas nele, pois aí nós tomaremos todas as decisões sensatas e não vamos jogar tudo para o alto. Quando nós nos tornamos inseguras, é porque nos falta fé, falta confiança em Deus. Se nós nos sentimos inseguras com relação ao nosso propósito, nós não acreditamos que aquilo que Ele diz sobre nós seja verdade. Nós concentramos assim a nossa vontade no que nós não queremos. Concentramos assim a nossa vontade no que nós queremos e não naquilo que Deus quer para nós. Pelo nosso intermédio, Ele quer realizar grandes coisas através de nós. Por isso, nós temos o potencial de fazer algo tão extraordinário, não porque nós podemos, mas porque os filhos de Deus gloriam-se no Senhor, diz lá em Jeremias 9. Você sabe que você pertence ao Senhor? Você confia na direção dele? Você sente-se segura? Quando você sabe quem você é em Deus, você pode confiar na direção dele. Você pode compreender que você pertence ao Senhor. Entregue todos os seus sonhos a Deus. Essa é uma chave liberada no capítulo 16, versículo 25 de Mateus, que diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Olha que especial, gente. Perder a nossa vida, porque não é a vida, é a vontade. Faça-te a tua vontade, Deus, e não a minha. Nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos pedir: Senhor, tire do meu coração os meus sonhos, mas coloque os seus. Os seus, Deus, são muito maiores que os meus. E Ele realizará os sonhos que Ele tem para você. Aquilo que nenhum olho viu, isso Ele tem preparado para você. Todas nós precisamos de uma percepção do propósito que diz o porquê nós estamos aqui. A realização vem quando nós fazemos o que fomos criadas para fazer. Se nós formos fiéis nas pequenas coisas que Ele nos chamou, Ele nos colocará sobre as grandes coisas. Nunca pense que é tarde demais. Você pode, você consegue. A autora conta que começou a escrever profissionalmente só com 40 anos. E o ministério dela se formou em grande parte nos 50 anos. Então, Deus tem um propósito. Enquanto você respira a vida, Ele tem algo para você fazer agora. Ah, mas eu não sei como começar. Começa como intercessora, começa servindo na sua igreja, começa servindo, começa fazendo algo que te dê alegria. Não esqueça, Deus te chamou. Você vai descobrir o seu dom é maravilhoso. Em 2 Timóteo 1:9 diz assim: nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, cada uma com seu dom, cada uma com seu talento, porém com o mesmo propósito, servindo ao Senhor. E ela termina dizendo uma frase que eu vou ler para você, para te encorajar, para que você realmente compreenda o teu propósito. Que você nunca esqueça, querida irmã, de que Deus tem um propósito importante para a sua vida e que é algo muito, muito bom. Amém? Que você creia nessas palavras, que você use essas palavras para o seu crescimento, que você entenda quem você é em Cristo e que o propósito da sua vida esteja forte em Jesus, porque Ele te criou para fazer algo muito, muito mais especial. Em nome de Jesus, eu agradeço a cada uma que está aqui e amanhã voltamos com o próximo, que é o capítulo 15. Senhor, guia-me em todos os meus relacionamentos.
Um grande abraço, até o próximo capítulo.